Caríssimos irmãos e irmãs, vamos então hoje fazer uma meditação sobre as leituras e também sobre a nossa vida prática na paróquia, para deixar bem claro alguns aspectos que eu vejo que muita gente ainda não entende. Bem, a primeira leitura é o profeta Elias, que visita uma viúva em Sarepta, que é pagã, e pede um pão. E ela diz que não tem um pouco de farinha e de azeite, que é o resto que ela ia comer com o filho para depois morrer. E o profeta diz: pela providência de Deus não te faltará nada, se ela partilhar. E ela dá o passo de fé, pega o que tinha, confia no profeta e oferece. E nunca acaba a farinha e o azeite, pela providência. Deus espera o nosso passo de fé, e depois ele age em cima desse passo de fé, aumentando com a providência as coisas que nunca acabam. Aconteceu na multiplicação dos pães. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, fala de uma viúva também. Uma viúva que joga 3 moedinhas só, enquanto outros ricos jogam milhões, milhares, né? Muito dinheiro. Mas Jesus, o que ele faz? Diz que aquela viúva deu tudo que tinha. Então tem grande chance, grande galardão no céu. A viúva deu um grande galardão no céu. Aquela viúva do Novo Testamento não recebeu rapidamente a graça, só uma promessa do próprio Cristo que estava lá. Ou seja, o ato de fé hoje, após Jesus, quando nós somos pessoas caridosas e damos passos de fé, talvez nós não possamos nem ver neste mundo ainda a retribuição que Deus vai dar. A gente não vê depois, que é o que a viúva tem. Antes de falar da viúva do Novo Testamento, ele fala dos fariseus, os mestres da lei, que usufruem do templo, querem os primeiros lugares, querem aparecer, usando do templo. Hoje também tem padres, leigos, que usam da igreja e querem aparecer. Um sinal forte é ciúme, inveja na igreja, não querer que o outro apareça, ficar com inveja se alguém está fazendo a coisa bem feita, se está fazendo o que você sempre fez, se pegou a chave que estava na sua mão, essas coisas absurdas que acontecem na igreja. Quem está na igreja, o padre tem que diminuir para que Cristo cresça. Os coordenadores de pastorais têm que diminuir para que os outros cresçam. Não é assim? Nós não temos que ter briga por poder, para aparecer. Isso não faz parte do evangelho. Mas naquela época era pior ainda, porque os mestres da lei tinham muito poder. E aqui diz que eles exploravam até as viúvas em nome da fé. E dizem que o castigo deles é maior. Hoje, a gente sabe também que essa questão da doação, pessoas que às vezes ricos fazem algumas doações que para a igreja são muito boas, grandes, e todo mundo fica grato, padre. Mas pode ser que a pessoa que doou a sobra, não é assim? Já tem nas festas da igreja, tiveram, tem e terão, com certeza, pessoas que vão para a festa da igreja, olha para a sua geladeira, tem um frango sobrando, que ela come de vez em quando, pega aquele frango e leva para a igreja. Aí eu pergunto, o padre vai ficar elogiando essa mulher? Vai misturar com os frangos, ninguém vai saber que pode ser que até alguém dane com essa pessoa. Quem é que viu que era o único frango que ela tinha? Deus. Pode ser que alguém leve os 2 pacotes de macarrão que tinha, ou o saco de arroz que tinha.
Às vezes a pessoa está lá com um aberto, nem sabe se vai ter outro, e leva o saco de arroz, ou lá um pacote de arroz, o que tem para a igreja, sem saber se vai conseguir comprar quando acabar aquele que está aberto. Quem sabe disso? Deus. Bem, para entender isso, é o seguinte: Deus é perfeito? É. Se Ele é perfeito, nós acrescentamos algo a Ele? Não, porque senão não seria perfeito. Quer dizer que Ele age na nossa vida por puro amor gratuito. Sim? Tudo bem. Se Deus é perfeito, a mentalidade que nós temos que pensar em Deus é diferente do patrão. Se tem aqui, o exemplo que eu dei hoje, por exemplo, abre uma concessionária de carros aqui em Paraúna, e vem 3 vendedores, um que é de Paraúna desde o nascimento, outro que mora aqui há 10 anos, e um que veio para cá há pouco tempo. Aí o patrão diz: olha, tem que vender tantos carros, é uma meta. O que é de Paraúna conhece todo mundo, está lá no sofá, liga para um, tal, vende rapidinho uns 10 carros no mês, 15. O outro que está um pouco tempo, tem mais dificuldade, acaba vendendo uns 4, 5 carros. O outro que não conhece ninguém, vai porta a porta, é xingado, leva a porta na cara, no sol, é humilhado, mas passa o dia inteiro querendo trabalhar, querendo vender o carro. Consegue vender 2 carros no mês. No final do mês, quem o patrão vai dar grande mérito? A quem? Quem vendeu mais. Por quê? Porque o patrão não é perfeito. O patrão vai receber mais do outro. Com Deus é assim? Se Deus é perfeito, Ele não precisa de resultados neste mundo. O que Deus vai olhar? O tamanho do sacrifício que você fez por Ele, mesmo que o seu resultado não tenha sido grande coisa. Vamos supor que a gente inventa um evento aqui, evangelizador, e tem um monte de gente que vem, trabalha no sol para montar a decoração, gente que doa, vai para a cozinha, transpira na cozinha lá, cansa, acorda cedo, deixa de ir para algum lugar, e depois o evento, um fracasso, vem quase ninguém. Esse fracasso é absoluto? Não. Cada esforço de alguém ali, ele está vendo. E pode vir um sucesso muito maior se cada um, ao invés de murmurar, diz: Senhor, eu ofereço todo cansaço que eu tive naquela cozinha, mesmo que sobrou comida porque ninguém veio. Eu ofereço tudo que eu fiz por Ti, Senhor. Ele não importa com resultados, Ele importa com sacrifício. Por isso que a viúva que deu as 3 moedas, as moedinhas, vai ter muito mais recompensa no céu do que os que deram a sobra da sobra. Entende? Ou não? Bem, aqui entra, gente, desde quando eu cheguei, eu estou tentando, com muita dificuldade, explicar que a forma mais fácil de entender, para você ficar tranquilo diante dos seus bens, é o dízimo. Por que o dízimo? Porque o dízimo é proporcional ao que cada um tem, entende? Então o dízimo, ele mostra, ele consegue, são duas coisas: primeiro, ele é proporcional, e segundo, o dízimo envolve, abarca tudo que a igreja faz. Ou seja, o dizimista recebe bênçãos de Deus por toda a caridade que a igreja faz. Todas, por toda evangelização que a igreja faz, toda a evangelização. O dizimista participa de tudo da igreja, porque tudo, isso aqui, tudo só acontece pelo dízimo. Entende? Agora, qual que é o gargalo?
é que muitas pessoas pobres, que pegam o seu frango, que ganham o salário mínimo, devolvem o dízimo. E aqueles que têm muita entrada, não devolvem o dízimo. E aqui que eu quero entrar agora num aspecto que não é das leituras. Porque eu sou daqueles que ouço a praça. Dizem por aí que alguém fala: o Vaticano é rico. Se o Vaticano der dinheiro para a igreja, eu dou também. Ah, é dar dinheiro para a igreja, para padre? Não é assim? Então vamos lá. Por que ser dizimista, ter coragem de ser dizimista, é um bem e o risco não é tão alto assim? Primeiro, vamos lá. Vaticano. Os bens do Vaticano são do Papa? Não são do Papa. Ele não pode vender. São bens históricos, dados por papas antigos. Michelangelo trabalhou de graça. Rafael para a igreja. Naquela época o povo fazer algo para a igreja era algo que era honra. Eles faziam até de gerações. Comia lá, era uma honra deixar uma obra para a igreja. A mentalidade era outra. Os grandes artistas que tem no Museu do Vaticano, por exemplo. O Papa, depois, o Vaticano é desse tamanhozinho. Um paizinho que é menos que, sei lá, acho que são 4 hectares, não sei, tem, não lembro mais qual que é o tamanho do Vaticano. Se vender aquilo lá, vai resolver os problemas do mundo inteiro de pobreza, gente? Que burro! Não vou nem falar, não. Mas que tapadice achar que o Vaticano vai resolver a pobreza do mundo. Não resolve nem da Itália, acaba tudo, e aí? Mas sabendo que não pode ser vendido. O Papa não tem esse poder de vender as coisas que estão lá, patrimônio da igreja. Segundo, o Vaticano pega dinheiro de Paraúna. Sim, mas eu vou te falar qual. Existe um domingo por ano que vai para o Vaticano, que é o de São Pedro e São Paulo, obra de São. Um domingo, a oferta que a gente dá num domingo, do mundo inteiro vai para lá. Só. Não é nem o dízimo do dia, do mês. A oferta. Depois tem o domingo dos missionários, das missões, que vai para as obras de missão da África, Ásia. Depois tem a campanha da fraternidade. São 3 ou 4? 3. Que são as ofertas de um domingo por ano que vai para o Vaticano. Nem é o Vaticano, para as obras Caritas, para tudo, que não é para o Papa, é para manter lá. Oferta, só. Bem, para o bispo, o que vai para o bispo quando entra o dinheiro? Bem, 13% de tudo que entra vai para a cúria, não vai para o bispo, vai para a cúria. A cúria era o centro, a igreja funciona como uma empresa que tem as filiais. Então a matriz mantém a contabilidade, os advogados, né, a jurídico, seminário, seminaristas, obras de evangelização da diocese. Então, o dinheiro é para a cúria manter essas coisas, e o bispo tem uma côngora, que é um pouco maior que a minha. Eu, se fosse bispo, até punha maior. A dele é um pouco maior que a minha. Só. 87% do que entra, fica onde? Aqui. Aqui. Certo? Não vai para lá. 87% fica aqui. Desses 87%, o que vai para o padre? O padre, a côngora do padre, era 2 salários, agora foi para 2,5. Assim mesmo, teve que fazer um acordo das paróquias maiores, ajudar as menores, para o padre receber 2,5. Se o dízimo aumentar para 1 bilhão, quanto que é a côngora? 2,5. Certo? Não vai mudar nada. Além disso, o padre tem despesa da casa, comida,
Gente, até a comida é rastreada. Não estou brincando, não. Se comprar supérfluo, por exemplo, o chocolate da Copenhague, né? Eu falei hoje. Vem direto de lá uma comitiva, mas não aceitam. Para eu ganhar, vocês têm que doar para eles, os fiéis. Então não pode gastar com supérfluo. Supérfluo, o padre paga com a sua côngora. Combustível para evangelização. Se eu usar o combustível para uma coisa muito pessoal, eu pago com a côngora. Deveria ser assim. É difícil controlar, mas de vez em quando eu pago combustível do meu bolso para compensar. É difícil calcular cada quilômetro rodado, né? Você vai tendo uma média aí, tem que ter um bom senso. Levei multa, quem paga? Eu. Paróquia não paga. É bom vocês ficarem entendendo bem como é que funciona a igreja. Tudo. Se alguém me doar uma SW4, eu posso ficar com ela? Doar para a paróquia? Não. Na diocese, cada bispo coloca suas regras. Como a nossa diocese não tem grandes lugares, com muito quilômetro de terra, aqui se permite até, antes era só gol, lembra aquela gozaiada branca do padre? A máfia de branco, né? Agora não, agora os carros que permitem são aqueles que podem ser até um pouco mais, para quem vai às vezes zona rural, né? Pode ser o Polo, T-Cross, Tracker, Creta, é o que eu vejo aí, Duster. Até aí vai. Mais que isso, se eu ganhar, tem que vender a SW4, comprar um desses carros e ficar o dinheiro na paróquia. E depois vai a porcentagem para a cúria. Entende? No Mato Grosso tem padre de Hilux? Tem. Por quê? Eles andam 50, 100 quilômetros de terra. Pensa, gente, o que a igreja pensa não é se o padre vai andar de Hilux ou não. A igreja pensa, o padre vai ficar atolado toda vez? Ele precisa ir lá evangelizar. Então, às vezes, a igreja abre mão, entende? A gente tem que pensar, as irmãs estão com um carro que é velho, foi doado aí, a gente é muito, muito grato a isso, né? Mas elas não podem preocupar com oficina o tempo inteiro. A gente tem que ficar preocupando de logo dar um melhor. Por quê? Porque elas não estão aqui para ficar preocupando com carro ou oficina, concorda? Elas estão aqui para evangelizar. Se toda vez que elas saem, tem que ficar ligando, a evangelização cai. Não é luxo. O Gol já está com quase 200 mil quilômetros rodados. Quando eu vou falar, claro, nós não temos ainda condição de trocar, mas a cúria pede que troca. A gente está vivendo as condições para ver se consegue. Por quê? Porque ela não quer que depois tenha problema maior. E eu não posso passar depois para outro padre isso. A casa, nós estamos sem casa. O salão foi no lugar da casa. Eu vou tentar ver se constrói uma casa. Pelo menos para o próximo padre. Porque geralmente toda paróquia tem que ter uma casa paroquial. Entenderam? Então, esse é o raio-x do dinheiro que entra. Vaticano, uma oferta de um domingo por ano. Cúria, 13%, que não é para o bispo tem a côngora dele, que é para manter as coisas. O padre, 2,5 salários, mais essas despesas pessoais do que é essencial. Ponto. O resto que falam é mentira. Estou com 2 ali que sabe disso. A Divanete está quantos anos mexendo com isso? Ela até tentou pagar minha multa, tadinha. Até devo muito a ela, mas foi bloqueado. Não, é o padre que paga a sua multa. Não é a paróquia. Gente, mas eu falo isso com alegria. Eu acho o máximo tudo ser lá. Por quê? Porque até o padre pode corromper? Pode corromper. Todo ser humano pode se corromper sexualmente. Vocês não podem iludir com ninguém, gente. E vocês têm que ajudar a participar da paróquia para que isso seja sempre cada vez mais vigilante. O padre ainda pode ser corrupto de que jeito? Se eu recebo uma doação e eu não comunico, certo? Por isso que vocês têm que fazer o quê? Quando fizer uma doação,
fala para a secretaria, eu queria o depósito do dinheiro que eu doei aí. Aí se o padre não depositou, aí, entende? Não, mas não precisa desconfiar, desconfie de todos. Isso é bom, que o sistema seja desse jeito. Você faz sua doação e vai lá. Agora, gente, eu peço que vocês entendam que assim como Jesus viu que aquela viúva se sacrificou pelas moedas que tinha, aqui levam as pessoas que têm muita entrada devem lutar para devolver o dízimo. E isso não acontece facilmente. Aquelas pessoas que ganham um salário mínimo, e isso, gente, o que eu quero que vocês entendam é que o demônio, Satanás, fica acusando vocês. Olha lá, seu filho, só quer plantar mais soja, não é dizimista, não ajuda os pobres. Olha lá, aquele que só está juntando gado. E aí o que Deus faz? Tira a mão e o capeta bate. Eu vi um senador hoje, essa semana, falando que vai ter um encontro em Belém de clima. E ele disse: não se enganem, vão nos colocar no banco dos réus, os agricultores. Isso tudo é espiritual, é batalha espiritual. Quanto mais agricultor rezando, dizimista, fazendo caridade, menos o capeta age. E é isso que eu quero que vocês entendam. Não é porque eu vou mudar a minha vida. Eu não posso ter uma Hilux, nem um SW4. Eu não posso aumentar meu salário mais do que 2 e pouco. Não tem, vai mudar nada. O que for comprado para a casa do padre vai ficar aí quando eu for embora. O que for comprado para cá vai ficar aqui. A paróquia é de vocês, como diz o Cáter Filho, né? Eu estou padre, vocês são paroquianos. A minha preocupação é espiritual. É que vocês aprendam na batalha que isso é vencer o demônio. Quando você vence o egoísmo, a avareza, você vence Satanás. É isso que eu quero mostrar para vocês. Por isso que eu estou rasgando o peito aqui para vocês, como é que funciona tudo. E se eu estiver mentindo, que eles falem ali. Tudo. Vocês sabem tudo agora como é que funciona o dinheiro da igreja. Mas, se vocês ainda não conseguem ser dizimistas de verdade, rezem, gente. Vem aqui e fala: Senhor, começa a devolver menos, 1, 2, 3. Tem gente que tem dúvida: padre, quando planta soja, quando compra gado, como é que é o dízimo? Muita gente me pergunta. É o líquido. Se você tira todas as suas despesas e aquilo que vai para você, você devolve o dízimo. Ah, mas é difícil calcular. Calcula mais para cima a despesa então, mãe. Põe uma despesona lá. Quantas sacas que eu gasto para produzir? Tanto. O que sobrou é isso, de gado. Ah, quanto eu gastei de sal, de insumo, de tudo, aluguel. Ah, põe para cima. Mas tenta ser dizimista. Porque isso tem uma proteção enorme na sua família e um galardão no céu enorme. Essa vida passa rápido demais, gente. Essa vida passa muito rápido. Era ontem, eu era menino. Estou com quase 50. Não se iludam com essa vida, pelo amor de Deus. Passa muito rápido. E eu vou ficar aqui gritando para vocês. Tenham o céu como meta. O céu. E não esqueçam de Mateus 25. Estive com fome e deste de comer. Não tem, o mendigo é a igreja. Tudo que acontece na igreja depende de vocês. E mais uma vez, eu digo que Madre Teresa de Calcutá falava quando abriu uma casa. Também com relação ao dízimo. Porque agora que vocês já conhecem bem o que é o dízimo, eu posso falar com o peito aberto. Não percam a oportunidade que a igreja te dá de vocês ter um galardão no céu. Não percam. Madre Teresa falava, ela não gostava de discurso. Mas quando ela ia discursar, ela dizia: não pensem em vocês que são eles que precisam de vocês. São vocês que precisam deles para ir para o céu. Não percam a oportunidade. E saía. Com relação aos pobres. Não percam a oportunidade que eles estão te dando. Não percam a oportunidade que a igreja